Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 27ª rodada. Chegou ao final neste domingão com o jogo entre Criciúma e Atlético Paranaense que terminou 0-0. Criciúma, foco no Campeonato Brasileiro, permanência na Série A e o Atlético Paranaense tentando fazer o seu centenário um pouco mais feliz, não com disputa de título de Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, a situação no Atlético Paranaense, apesar de estar com jogos a menos, está complicado no Campeonato Brasileiro, mas na Sul-Americana quem sabe esse título sul-americano vem aí coroar o centenário do Furacão. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. O Furacão está nas quartas de final, ganhou a primeira partida, né? Contra o Racing, vai jogar lá. O Racing também não vive um grande momento, como o Furacão não vive um grande momento. Então pode chegar aí às semifinais. E aí, cara, mata-mata, cada jogo é um campeonato. E aí você não pode pensar, fui mal contra fulano de tal, mas passei, será que na próxima fase eu vou mal de novo? Irmão, tu não tem como falar, porque cada jogo de mata-mata, cada fase é um campeonato. Então vamos lá para a gente fazer o nosso resumo desse Brasileirão 2024, 27ª rodada. Tivemos os 10 jogos, o pelotão da frente ali, os três primeiros foram muito bem, deu uma embolada, né? Um pouco ali no meio da tabela, times que brigam contra o rebaixamento, alguns levaram vantagem. Vamos dar uma passada geral no que foi o Brasileirão 27ª rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Tivemos o Corinthians ganhando do Atlético Goianiense por 3-0. O Corinthians vem melhorando muito, muito. Tá lá na parte de baixo da tabela, tá na zona de rebaixamento. Não tem como não falar do caminhão de dívida que o Corinthians está se metendo. Quer dizer, já estava endividado, está se endividando mais para ver se não cai, mas a situação ainda é complicada. Porém, futebol tem uns troços muito estranhos, né? Muito estranhos, e que usam sempre aquela palavrinha, né? Futebol, a caixinha de surpresa, pá, coisa e tal. Mas o futebol tem umas coisas estranhas, né? No Campeonato Brasileiro, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Estranhamente, o Corinthians na zona de rebaixamento, na Sul-Americana, é o favorito para se classificar perante Fortaleza. Ganhou a primeira partida fora de casa de 2-0. Agora vai decidir em casa contra Fortaleza. Então, é o favorito para se classificar em semifinais da Sul-Americana. E nesse momento, o Corinthians, e o Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 17º. E na Copa do Brasil, que já teve o sorteio, que o Corinthians vai pegar o Flamengo, hoje o Corinthians é favorito contra o Flamengo. E o Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e o Corinthians na zona de abaixamento. Futebol. Magalhães, como é que pode? Pode. Pode. E essa é a verdade. Contra o Fortaleza, o Corinthians é o favorito, porque ganhou a primeira partida 2-0. E contra o Flamengo não vem jogando nada. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians acabou ganhando esse turno de 2-1 do Flamengo. Mas no momento do Corinthians é melhor. É melhor do que o do Flamengo. Hoje, se o jogo fosse hoje, o Corinthians seria favorito perante o Flamengo. Vai entender, né?
Então o Corinthians jogou contra o Atlético Goianiense, em casa, teve mais posse de bola, mais chute, e acabou ganhando de 3-2 do Corinthians. Teve aí, se não estiver enganado, aqui, cadê, cara? Deixa, Janderson, Derek. Tivemos aí a. Ah, não, queria ver aqui. Eu pensei que ia ter aqui a estreia do. Qual é o nome dele? Do holandês, né? Não teve a estreia do holandês, não. Pelo menos aqui. Ah, não! Tá aqui, pô. Eu tô olhando errado. Teve aqui a estreia do Memphis Depay. Memphis Depay, Memphis Depay. E estreou, rapaz. Jogou, estreou. Então o Corinthians aí vence mais uma. Tá aqui na. Deixa eu pegar aqui. Corinthians está com essa vitória na 17ª colocação com 28 pontos em 27 jogos. O Atlético Goianiense praticamente rebaixado na 20ª colocação com 18 pontos em 27 jogos. Tivemos, vou pegar aqui, rapaz. E tivemos Vitória 1, Juventude 0. O Vitória na parte de baixo da tabela, tentando sair da zona de rebaixamento. O Vitória é um time que voltou para a Série A, mas voltou muito consciente que seria um ano complicado e que lutaria com todas as forças para permanecer na Série A. E o Vitória está fazendo isso. O tanto que quando o Vitória está na zona de rebaixamento, você sente que o time não sente tanto. Por quê? O time do Vitória está muito consciente do que tem que fazer. Sabe que vai flertar com o rebaixamento o tempo inteiro, mas vai lutar até o fim. E acabou ganhando o Juventude de 1-0, né? Jogando em casa. Teve menos posse de bola, chutes em direção ao gol não foram muitos para cada lado, mas conseguiu os 3 pontos. O que o Vitória não tem que pensar em jogar bonito, dar show, nada. Tem que fazer os 3 pontos. E o Vitória fez. Com isso, o Vitória sai da zona de abaixamento, vai para a 16ª colocação com 28 pontos em 27 jogos. E o Juventude está ali no meio da tabela, na 11ª colocação, com 32 pontos, 4 pontos acima do Vitória, com 27 pontos. O Juventude, nesse momento, também briga contra o rebaixamento. Ou seja, foi uma vitória do Vitória contra um rival direto, na minha opinião. Então, grande vitória do Vitória. Vamos aqui. Fluminense e Botafogo. Fluminense 0, Botafogo 1. 2 times que estão na Libertadores. O Fluminense ganhou do Atlético Mineiro a primeira partida de 1-0. O Botafogo empatou com o São Paulo. Jogos de volta. O Fluminense joga fora, joga contra o Galo em Minas, e o Botafogo joga contra o Tricolor Paulista, o São Paulo, fora de casa também. Fluminense brigando para não cair e o Botafogo brigando pelo título. Deu o time que estava brigando pelo título. Jogo muito parelho, mas o Felipe Melo fez uma cagada nos acréscimos e o Fluminense perdeu os 3 pontos. Jogo bem equilibrado, mas por um erro do Felipe Melo, o Fluminense perdeu. Com isso, o Botafogo está aqui na primeira colocação com 56 pontos, 3 pontos a mais que o Palmeiras, que é o segundo colocado, e 4 pontos a mais que o Fortaleza, que é o terceiro colocado. São os 3 que brigam pelo título nesse momento. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Lembrando que desses 3, o Palmeiras só joga o Campeonato Brasileiro. O Botafogo está na Libertadores e o Fortaleza está na Sul-Americana. Podem continuar ou não. Se o Botafogo for eliminado e o Fortaleza for eliminado, os 3 primeiros vão ficar apenas no Campeonato Brasileiro. Pegar aqui mais um. Fortaleza e Bahia. Fortaleza 4-1 em cima do Bahia, placar justo. Tem um vídeo aqui no canal. O Fortaleza fez um grande jogo.
Dá um alento para o jogo de volta contra o Corinthians, porque o Fortaleza perdeu em casa de 2-0, vai ter que virar esse placar lá. Mas o jogo que o Fortaleza fez contra o Bahia mostrou que dá. Dá. E o Bahia, que só está no Campeonato Brasileiro, perde Fortaleza. O Vojvoda, eu falei no vídeo, taticamente foi melhor, os jogadores foram melhor, mas a briga do Bahia não é por título. A briga do Bahia não é por Libertadores, fase de grupo direto. A briga do Bahia é pela Sul-Americana. Dependendo do que aconteça, Libertadores, pré-Libertadores. Placar justo de Fortaleza e Bahia. O Fortaleza é o terceiro colocado, como eu falei. Nesse momento, é o terceiro colocado na classificação, com 52 pontos. 7 pontos a mais que o quarto colocado, que é o Flamengo. Apesar que o Flamengo tem um jogamento, mas não vai adiantar nada, que não consegue pegar o Fortaleza. E o Bahia é o sexto colocado com 42 pontos. Não perdeu a sexta colocação porque o Cruzeiro não ganhou. Se o Cruzeiro tivesse vencido, teria ido a 44. Como o Cruzeiro empatou, ficou com os mesmos 42 pontos, porém no saldo ali de gols, no saldo não, nos gols pró, o Bahia tem mais gols e continuou nossa classificação, ou seja, na pré-Libertadores, mas um placar justo, Atlético Mineiro 3, Bragantino 0. O Galo, que perdeu o Fluminense pela Libertadores, vai jogar em casa, né? Placar de 1-0, Magrinho, dá pro Atlético Mineiro virar. Acho o time do Atlético Mineiro melhor do que o do Fluminense. O Galo jogou ali com o time, cara, o Medeiros, com o time ali um pouco mexido, mas acabou ganhando e ganhando bem, né? Do Bragantino, o Bragantino que só está no Campeonato Brasileiro. Um jogo ali pelos números bem parelho, mas o Galo mais decisivo. Boa vitória do Galo. Com isso, o Atlético Mineiro está ali na nona colocação com 36 pontos, com 25 jogos, né? Tem 2 jogos a menos. Pode chegar ali a 42. 42 entraria na briga com o Cruzeiro e contra o Bahia na pré-Libertadores. Nesse momento, está um pouco distante, está a 6 pontos, mas tem 2 jogos a menos, que é justamente os jogos faltam, mas o Si não joga. Tá? Nesse momento, o Atlético Mineiro está ali pela Sul-Americana. Né? E o Bragantino, que só está no Campeonato Brasileiro, está decepcionando, está brigando contra o rebaixamento. Está ali com 31 pontos em 26 jogos. E o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 28. E o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Corinthians, também tem 28. Ou seja, o Bragantino briga para não cair. Cadê aqui, rapaz? Cadê aqui? Opa, 26, 27. Que Vasco da Gama 0, Palmeiras 1. Os dois times estão no Campeonato Brasileiro. Palmeiras mais time do que o Vasco. O Vasco jogou, foi em Brasília, mando de campo do Palmeiras, mas o Palmeiras acabou ganhando de 1-0. O Palmeiras está à caça do Vasco, precisando de espaços muito baixos dos dois times, abaixo de 80, mas o que é mais importante para o Palmeiras nesse momento é não se distanciar do Botafogo. E isso conseguiu. Venceu o Vasco por 1-0. Com isso, o Palmeiras está na segunda colocação com 3 pontos a menos que o Botafogo, que é o líder. Né? E o Vasco da Gama está aqui na 10ª colocação com 36 pontos, com um jogo a menos. Ali, nesse momento, o Vasco está a 7 pontos do Bahia, que está no G6. Pode brigar pela pré-Libertadores do Vasco? Pode, mas eu não acredito no Vasco na Libertadores. O Palmeiras tem totais chances, sim, de pegar o Botafogo, desde que o Botafogo, né, vacile. Mas como ainda falta muitas rodadas, a torcida do Botafogo não quer que vacile, mas tem jogos muito difíceis, tanto para Botafogo quanto para Palmeiras. Grêmio 3, Flamengo 2. Para mim era uma vitória lógica do Grêmio. Para mim o Grêmio ia vencer, logicamente. Só não sabia que o Grêmio ia vencer com tanta dificuldade. Na verdade,
O Flamengo jogou com um time completamente reserva. Não sei nem se é reserva. Eu acho que é reserva do reserva. E vou ser bem sério. O Flamengo não merecia ter perdido pro Grêmio, não, hein? O Flamengo não merecia ter perdido pro Grêmio, não. O Flamengo não está merecendo elogio nenhum. Mas o Flamengo não merecia ter perdido pro Grêmio, não. Mas acabou perdendo, que era uma lógica, né? O Flamengo está focado na Libertadores. O Grêmio jogou muito mal. O Flamengo jogou mais do que o Grêmio. Mas aí o Flamengo acabou perdendo, que na minha opinião era normal o Flamengo perder para o Grêmio lá, porque o Flamengo não ia com o time principal. Ficaram 12 ou 13 jogadores no Rio para esse jogo da Libertadores contra o Penharol, que eu sinceramente acho que o Flamengo vai ser eliminado pelo Penharol. Se a gente pegar os últimos jogos do Flamengo, dificilmente o Flamengo vai ganhar do Penharol. Ah, porque o Penharol timaço? Não. O Penharol ficaria no meio da tabela para baixo no Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo não está jogando nada. O Flamengo não tem conjunto, não tem entrosamento, não tem nada. Zero, nem parte física o Flamengo tem. Então acho difícil o Flamengo conseguir se classificar para as semifinais da Libertadores em cima do Penharol. Mas, como o futebol é aquela caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. O Grêmio venceu, que na minha opinião era lógica. Mas não sei se o Grêmio mereceu ou não. Com isso, o Grêmio que venceu está aqui na 12ª colocação com 31 pontos, com 2 jogos a menos, mas o Grêmio continua brigando contra o rebaixamento. E o Flamengo está aqui na 4ª colocação com 45 pontos, com um jogo a menos, na frente de São Paulo e Bahia. Nesse momento, o Flamengo está indo para a próxima Libertadores, para a fase de grupo. Tivemos Cuiabá 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro está na Sul-Americana, ganhou a primeira partida fora de casa do Libertad de 2-0 e agora decide em casa. Provavelmente deve ter poupado um monte de jogador e aí, se preservando, né, para a Sul-Americana, não conseguiu ganhar do Cuiabá. O Cuiabá, com esse empate, que está lá na zona de rebaixamento, está com 23 pontos em 26 jogos, é um candidatíssimo ao rebaixamento Cuiabá nesse campeonato. E o Cruzeiro, que poderia entrar no G6 se tivesse vencido, está na 7ª colocação com 42 pontos e 27 jogos. Está com o mesmo número de pontos do Bahia. Porém, no Gols Pro, o Bahia está melhor. Está com 38 e o Cruzeiro com 34. Se o Cruzeiro tivesse sido provavelmente com o time completo, teria vencido o Cuiabá. São Paulo 1, Internacional 3. O São Paulo está na Libertadores e tem um jogo em casa contra o Botafogo. Foi 0-0 o primeiro jogo. Então, provavelmente, o São Paulo poupou geral. Deve ter poupado, apesar que não, cara. Botou Eric, Luciano, Lucas, Marcos Antônio. Não poupou, mas não poupou tanto. Foi ali com um time misto, né? Mas o Internacional vem subindo muito de produção. O Internacional vem subindo muito de produção. O Internacional já está na 8ª colocação com 41 pontos em 25 jogos. Eu vou te falar, provavelmente o Internacional vai ser o melhor time do segundo turno. O Internacional vai ser o melhor time do segundo turno. E eu posso estar enganado, mas acho que o Internacional vai terminar, posso estar enganado, mas vai terminar no G4. Para mim, Internacional termina no G4. Tá? Internacional tem 2 jogos a menos, um desses jogos é contra o Flamengo. Hoje o Internacional ganha com facilidade do Flamengo. Se o jogo fosse hoje Internacional e Flamengo, o Internacional ganharia com facilidade do Flamengo. Então somaria mais 3 pontos, já iria 44, já estaria na frente do Bahia. E a 1 ponto do Flamengo. O Internacional vai passar o Flamengo na classificação. Isso é certo. Isso é certo. Então, grande vitória do Internacional em cima do São Paulo, que é um concorrente direto a uma vaga. O Internacional está com 41 e o São Paulo 44. Ganhou o jogo atrasado contra o Flamengo, já fica com o mesmo número de pontos de São Paulo. Então, concorrente direto. E para mim, o Internacional vai fazer a melhor campanha do segundo turno e vai chegar entre os 4. Cadê? Tá aqui. Pá. 9. Pô, tá voltando muito atrás, rapaz. Cadê?
Aqui. E tivemos, como eu falei, Criciúma 0, Atlético Paranaense 0. Criciúma só no Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense disputando aí a Sul-Americana, né? Venceu a primeira partida contra o Racing por 1-0, agora vai decidir lá, né? Ano do centenário, torcida tá meio ressabiada com o Atlético Paranaense, provavelmente o Atlético Paranaense poupou muito jogadores. E no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense está vivendo um momento conturbado, tá? O momento do Atlético Paranaense não é dos melhores. O Atlético Paranaense, com esse empate, está na 13ª colocação, com 31 pontos, ou seja, está brigando contra o rebaixamento. Porque o Corinthians, que é o primeiro time, está com 28. O Atlético Paranaense tem 31. Ou seja, 3 pontos de diferença. Mas o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Mas, irmão, o Atlético Paranaense, há 5 jogos que não ganha, pelo menos. As últimas 5 partidas, o Atlético Paranaense não ganhou no Campeonato Brasileiro. Vem caindo pelas tabelas. Hoje tem 31 pontos. Quem é que garante que vai fazer 37 pontos? Vai ganhar esses 2 jogos. Então, irmão, a situação do Atlético Paranaense hoje é briga contra o rebaixamento. Tá? E o Criciúma está aqui com 29 pontos, 2 pontos a menos que o Atlético Paranaense, com 26 jogos, com um jogo a menos. Ou seja, Atlético Paranaense e Criciúma e Atlético Paranaense se enfrentaram, 2 times brigando contra o rebaixamento. Com isso, na minha opinião, o destaque da rodada vou pegar aqui. O destaque da rodada, deixa eu pegar. O destaque da rodada para mim foi a goleada do Fortaleza perante o Bahia 4-1. E a decepção da rodada, cara, eu não vejo de decepção da rodada não. Pode colocar a decepção Bahia ter sido goleado pelo Fortaleza. Eu não vejo aqui. O destaque da rodada é o Fortaleza goleando o Bahia e o negativo da rodada é o Bahia sendo goleado pelo Fortaleza. E aí a classificação é a seguinte: Botafogo é o primeiro colocado com 56 pontos, segundo é o Palmeiras com 53, terceiro é o Fortaleza com 52, quarto é o Flamengo com 45, quinto é o São Paulo com 44, sexto é o Bahia com 42, sétimo é o Cruzeiro com 42, oitavo é o Internacional com 41, nono Internacional é o Atlético Mineiro com 36, décimo é o Vasco com 35, décimo primeiro é o Juventude com 32, décimo segundo é o Grêmio com 31, décimo terceiro é o Atlético Paranaense com 31, décimo quarto é o Bragantino com 31, décimo quinto é o Criciúma com 29, décimo sexto é o Vitória com 28, décimo sétimo na zona de abaixamento o Corinthians com 28, décimo oitavo o Fluminense com 27, décimo nono o Cuiabá com 23 e o 20º último colocado o Atlético Paranaense com 18. Na minha opinião, hoje briga contra o rebaixamento, do Juventude para baixo. Então, briga contra o rebaixamento. Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense, Bragantino, Criciúma, Vitória, Corinthians, Fluminense, Cuiabá, Atlético Mineiro. Briga pelo G4. Briga pelo G4 hoje. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. E brigando pelo G4, tem uma vaga nesse momento. E essa vaga está sendo uma briga com Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Internacional. Ou seja, na minha opinião, hoje, para o G4 só resta uma vaga, porque as outras vagas são de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. E resta uma vaga, que nesse momento está sendo ocupada pelo Flamengo, mas em breve o Flamengo perde essa 4ª colocação. Então, está brigando por essa última vaga no G4. Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Internacional. Então, tem 5 times brigando por esse G4. Na minha opinião, quem vai ficar com essa 4ª colocação é o Internacional. Minha opinião. Brigando pela pré-Libertadores, os mesmos times. Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro e Internacional nesse momento. Lógico, o Atlético Mineiro tem jogo a menos, o Vasco tem jogo a menos, mas nesse momento eu não coloco Atlético Mineiro e nem Vasco brigando por pré-Libertadores. Então tá aí a minha análise, o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto. Fui.